Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo Santana e vou falar sobre o diagnóstico biopsicossocial. O nosso foco aqui é falar sobre dor, ok? Vamos falar também sobre o uso da classificação internacional de funcionalidade. Nossos principais tópicos são esses. Eu vou falar sobre diagnóstico, sobre o processo diagnóstico. E para isso, eu vou seguir essa sequência que aparece na tela para vocês. Vou falar primeiro sobre a CIF. Vou fazer a relação da CIF com as outras classificações internacionais, vou falar sobre o que é diagnóstico e ainda preciso abordar questões como os objetivos terapêuticos e os critérios de alta. Bom, antes de falar o que é a CIF, eu preciso dizer o que a CIF não é. A CIF não é um instrumento de avaliação. Muitas pessoas acreditam por ver uma escala qualitativa e quantitativa numérica de 0 a 4, em alguns momentos usando o número 8 e o 9, as pessoas têm a ideia de que a CIF seja um instrumento de avaliação, como é, por exemplo, a mensuração de independência funcional, a MIF, a escala de Bartel ou SF-36, ou enfim, escalas de Borg, enfim, todos esses instrumentos de avaliação são instrumentos que você vai permanecer usando. A CIF não se equipara a eles. A CIF não é um instrumento de avaliação como esses aí são. A CIF é uma ferramenta de classificação, uma linguagem comum que traduz todos os métodos de avaliação. Isso é diferente de ser um mero instrumento de avaliação. A CIF também não é uma classificação de consequências de doenças. Essa palestra é direcionada a fisioterapeutas e muitos fisioterapeutas acreditam que a CIF classifica a, as consequências das doenças. Isso não é verdade. A CIF não é uma classificação de consequências de doenças. A CIF não depende da existência de uma doença. A CIF classifica a funcionalidade. Outra coisa, também no imaginário das pessoas, a CIF é um instrumento para uma parcela da população. Então, nós vemos o governo errando muito nisso, né? Falando sobre avaliação biopsicossocial, eles criam uma parcela da população que eles chamam de pessoa com deficiência e eles focam a avaliação biopsicossocial para esse suposto público. A CIF não serve para isso, não serve só para isso, ela não serve para grupos populacionais. Então, para o que a CIF é, na verdade? Primeiro, ela classifica resultados de métodos de avaliação, sejam eles quais forem. Então, dependendo do componente da CIF que você está usando, você pode traduzir escalas, você pode traduzir testes clínicos, você pode traduzir exames laboratoriais, você pode traduzir observações clínicas e, enfim, a CIF é uma tradutora para uma linguagem comum, padronizada, alfanumérica, com termos e conceitos próprios, com um modelo de raciocínio já enraizado, que é o modelo biopsicossocial, e não se configurando ela própria como um instrumento de avaliação, mas como um instrumento de classificação. Segundo ponto, a CIF não classifica consequências de doenças, ela registra, ela documenta e ela organiza informações de funcionalidade. Isso pode acontecer em um contexto de uma pessoa que tenha uma doença, uma enfermidade, sim, mas também pode acontecer no contexto de uma pessoa totalmente saudável que, por exemplo, está sendo admitida para determinado cargo em uma empresa e vai precisar desempenhar algumas tarefas e ela pode ou não estar apta a fazer aquelas atividades. Nesse caso, a CIF cabe muito bem, como ela também cabe especialmente na atenção primária, na prevenção de incapacidades e na promoção da funcionalidade humana, na proteção da funcionalidade humana. Então, nós não estamos falando com a CIF de classificação de consequências de doença. Isso é totalmente desnecessário. Você classifica a situação de funcionalidade da pessoa, tendo ela doença ou não, entendendo isso como consequência ou não. Ó, então, não necessariamente você precisa olhar dessa forma. E último ponto, a CIF classifica a situação de todas as pessoas, e quando eu me refiro a todas as pessoas,
Sim, eu estou dizendo todas as pessoas de qualquer idade, com qualquer condição, em qualquer estado, não necessariamente com doenças, e também ela não está focada em grupos específicos populacionais. A CIF é para idosos, a CIF é para pacientes neurológicos, a CIF é para pacientes ortopédicos. Não, a CIF é para todas as pessoas. Bom, ela tem relação com outras classificações, e aqui são 3 classificações de referência da família de classificações da Organização Mundial da Saúde. As 3 classificações de referência são a Classificação Internacional de Intervenções em Saúde, que ainda não tem a versão brasileira, a Classificação Internacional de Funcionalidade e a Classificação Internacional de Doenças. Essas são as 3 principais classificações da família de classificações internacionais. Enquanto a classificação de intervenções em saúde classifica intervenções, você pode entender de uma forma, uma nomenclatura mais antiga, procedimentos, né? Mas falando modernamente, intervenções. Você classifica funcionalidade e incapacidade com a CIF e você classifica morbidade e mortalidade com a CID. E o que é diagnóstico? Diagnóstico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, inclusive até profissionais graduados, não é uma conclusão. Diagnóstico é um processo de dividir para conhecer. Basta olhar a origem da palavra, né? Dia, dividir, gnoses, conhecer. Então é o processo de dividir para conhecer, detalhar para conhecer, não a conclusão. Quando você diz que vai fazer um diagnóstico, significa que você vai fazer um processo. É isso que está muito bem descrito na resolução COFITO 80, que fala sobre o diagnóstico fisioterápico. Na sua versão original, a palavra lá é fisioterápico, ou seja, diagnóstico relativo à fisioterapia. Atualmente, no sítio eletrônico do COFITO, existe uma alteração tornando essa palavra fisioterápico em fisioterapêutico. Eu desconheço o que houve, se houve alguma outra normativa que alterou isso, mas em princípio parece efetivamente um erro, porque na publicação original da década de 80 é fisioterápico e é a palavra mais correta, porque é o diagnóstico relativo à fisioterapia, não um diagnóstico terapêutico, um diagnóstico do tratamento. Diagnóstico fisioterapêutico é um termo arbitrário. Ele fala sobre o quê? Fala o diagnóstico do tratamento. Se você usar fisioterapêutico, você está se referindo ao tratamento. Se você usar fisioterápico, você está dizendo relativo à fisioterapia. Diagnóstico relativo à fisioterapia. O que é muito mais coerente e correto para quem sabe falar português. Bom, o que o diagnóstico vira, então, não sendo ele uma conclusão? Ele vira a descrição de um contexto, que vai desde a descrição do ambiente, passando pela restrição da participação, pela limitação das atividades, pela descrição também, né, das funções e estruturas do corpo e de eventuais enfermidades, e aquelas que são relacionadas, aquelas que os fisioterapeutas conseguem intervir e consegue recuperar, prevenir, fazem parte do escopo de atuação do fisioterapeuta. Equivocadamente, alguns profissionais acreditam que não fazem uso da CID, o que é uma mentira. Existem sim códigos da CID que são inerentes à prática profissional do fisioterapeuta, como por exemplo, existe também a CID com os códigos principais da fonoaudiologia. O Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou um manual específico para fonoaudiólogo que consta lá diagnósticos fonoaudiológicos, gagueira, perda auditiva, entre outros códigos que estão lá na CID, que são referentes à prática fonoaudiológica, assim como também existem códigos da CID que são da prática do fisioterapeuta. Então, você, fisioterapeuta, descreve aí, usando aqui, eu estou colocando alguns exemplos de perguntas, né, para você descrever o processo diagnóstico e você vai codificar aquilo que está à sua esquerda e mais acima com a CIF e aquilo que está à direita e mais abaixo com a CID. E para que serve o processo diagnóstico? Primeiro, ele serve
obviamente, para descrever, para documentar, para registrar o que o paciente tem, como ele está. E aí, a partir disso, o que eu posso fazer com esse paciente? Eu preciso determinar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, junto com o paciente, quais são os objetivos, o que eu, enquanto fisioterapeuta, posso fazer para melhorar a vida desse paciente. E por último, o processo diagnóstico também serve para que você determine adiante quais são os critérios de alta, ou seja, a partir dos meus objetivos que saíram do meu diagnóstico, onde eu posso chegar com o paciente? Quando eu vou considerar que ele já pode seguir sozinho, sem mim, sem a minha companhia, sem a minha intervenção de fisioterapeuta? Como que eu posso determinar esses critérios? Então, para isso que serve o processo, para você determinar o caminho e o ponto de chegada, e você consegue também traduzir isso usando a CIF. Eu coloquei aqui alguns exemplos de códigos que seriam frequentes no diagnóstico da dor. Muito provavelmente, fatores ambientais como medicamentos, dispositivos ortopédicos, palmilhas, órteses, dos mais diferentes tipos, né, bandagens funcionais, etc., são coisas que o paciente pode usar ou que você mesmo pode indicar. Ou ainda, ele pode ter problemas, né? Eu coloquei aqui apenas a categoria de tecnologias para o trabalho, porque pode gerar, em alguns momentos, você pode ter barreiras no trabalho ou pode ter facilitadores no trabalho. Então, são coisas que também podem intermediar, melhorar ou piorar a dor do paciente. Então, o ambiente é o primeiro foco de análise. Coisas que também podem estar frequentes, né? Códigos que possam identificar a dificuldade de manter uma posição, como, por exemplo, permanecer sentado, permanecer em pé, dificuldades na vida do cuidado pessoal, né? Eu dei o exemplo aqui de lavar-se, mas também pode ser vestir-se, também pode ser pentear o cabelo, enfim, a pessoa pode ter alguma dificuldade no cuidado pessoal e também pode ter alguma dificuldade em tarefas domésticas. Estou colocando aqui alguns exemplos de códigos que podem expressar a situação de uma pessoa que tenha dor em algum segmento do corpo, né? E coloquei por último as funções e estruturas, dando um exemplo aleatório. Você pode encarar aqui como um problema glenumeral, por exemplo. Então a pessoa tem uma instabilidade articular, né? Na CIF você vai encontrar estabilidade, aqui o grau de perda da estabilidade, a sensação de dor propriamente dita, e uma alteração estrutural, aqui eu coloquei uma subluxação glenumeral, por exemplo, né? Então aqui você pode ter uma pessoa que tem esse problema no ombro e que por causa disso tenha dificuldade de manter, de levantar e carregar objetos, de tomar banho, de fazer todas as atividades domésticas, e ela pode precisar ou estar usando uma tipóia, uma bandagem funcional, ou um uso contínuo de medicamento, pode ter algo no trabalho que ajude ou atrapalhe. Para falar um pouco mais disso, eu quero recomendar para vocês esse livro, que aparece à esquerda, aí no canto esquerdo inferior, o livro que se chama CID e CIF na codificação de diagnósticos em saúde funcional. Tá? Esse livro aí, ele é da editora WAC. Se você entrar no site da editora WAC, waceditora.com.br, você encontra esse livro e usando esse código esse código promocional, né, CIF Brasil, você tem 20% de desconto. Então, algumas frases para você lembrar sobre a CIF, né? Primeiro, a CID não decide, decifre com a CIF, ou seja, várias pessoas com o mesmo código da CID poderão ter alterações de funcionalidade diferentes, porque você não vai encarar isso como uma consequência direta. Então, decifrar o caso de alguém é codificar com a CIF, que assim você consegue detalhar quais são de fato os problemas que a pessoa tem. A presença de deficiência não gera necessariamente experiências de incapacidade. E experiências de incapacidade não pressupõem a presença de deficiência. Você não pode achar que uma pessoa que tem alguma deficiência
necessariamente viva experiências de incapacidade, como também o contrário é verdadeiro, lembre-se disso. A CIF esclarece o que a CID escondeu. Outra frase também que nós usamos significa a mesma coisa que a CID não decide, decifre com a CIF. Não preciso aprender a CIF para usá-la. Preciso usá-la para aprendê-la. Um outro equívoco, né? As pessoas, eu preciso estudar a CIF, conhecer a CIF para depois usar. Não, o caminho é o inverso. Comece a usar a CIF, que ela vai te ensinar muitas coisas, não só a usá-la, mas também vai te tornar um profissional mais seguro, mais competente, com mais clareza para pensar, mais clareza para falar, mais clareza para escrever. A CIF muda totalmente a sua vida, o seu olhar, a sua visão, te traz mais segurança, assertividade para ser um bom clínico, né? Tudo acontece por meio da CIF. Então, a CIF não é um instrumento para usar em casos específicos. A CIF é um jeito de pensar. Sendo a CIF um jeito de pensar, tudo aquilo que você fizer com ela é dentro do modelo biopsicossocial. E o diagnóstico que você faz sempre será um diagnóstico biopsicossocial, ou seja, é um diagnóstico que vai considerar os fatores ambientais, a participação social, as atividades e suas limitações, as funções e estruturas do corpo e enfermidades, lesões eventualmente presentes, tá? Tudo isso dentro de um modelo multidirecional e multidimensional. Bom, meu nome é Eduardo Santana, eu sou presidente da Associação Internacional da CIF, diretor do Grupo CIF Brasil, membro editor do portal internacional de ensino da CIF, participo do grupo de referência FDRG, né, de funcionalidade de incapacidade da OMS desde 2014 e quero que vocês conheçam o nosso site, que é o portaldacif.com.br. Ele aparece aqui, ó, portaldacif.com.br. É um portal que tem diversos mecanismos de uso da CIF, tem um curso de extensão completo com 80 horas, tem outros cursos e eventos, inclusive um curso com desconto, né, para perícia e assistência técnica judicial. Temos prontuário eletrônico, temos a tabela ESC, que é a medida de incapacidade laborativa com a CIF, temos exemplos de laudo de inclusão na reserva legal, vulgarmente as pessoas chamam isso de cota PCD, entre outros recursos relacionados à CIF no portal, tá bom? portaldacif.com.br. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.